Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, que é a nossa lição de número 5, de 2 de maio de 2021, que o título da nossa lição é Dons de Elocução. Queremos estudar no próximo domingo. Nosso texto áureo: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3. Aqui a gente já viu o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui aos Coríntios, e baseado no que o apóstolo Paulo escreve, a gente vê esses três objetivos aqui, importantíssimos e principais, para que servem os dons de elocução. Verdade prática: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 12, o versículo de número 7, depois pula para o 10, o 11 e o 12. Depois 1 Coríntios 14, do 26 ao 32. É importantíssimo que você possa acompanhar aí a leitura bíblica em classe. Vamos dar aquele giro aqui. Ok. Amém. Onde iremos agora? Deixa eu ajeitar aqui esse quadro. Amém. Onde iremos agora falar da nossa introdução. É importante que vocês aí, para a glória do nome do Senhor, possa compartilhar esse vídeo, possa se inscrever no canal, dar um legal lá para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos ver aqui a nossa introdução. O estudo da lição desta semana, eu vou ler aqui na íntegra, concentra-se nos três dons classificados como os dons de elocução. Lembramos que são os 9 dons divididos naquelas três categorias que hoje iremos estudar. Essa categoria que é a de elocução, que é a profecia, a variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Pronto, aqui a gente já viu nessa introdução, bem aquele resumão mesmo do que se trata a nossa lição de hoje, que existe dom de profecia, claro, existe dom de variedades de línguas, sim. Existe dom de interpretação de línguas, existe. A igreja só existiu naqueles tempos dos apóstolos? Não, existe nos nossos dias atuais, ainda que muitos digam que não, mas nós cremos, nós vimos as evidências em nossas igrejas. Vamos para o tópico de número 1. Vamos ver aqui o tópico número 1. Primeiro, vamos falar sobre o dom de profecia. Dom de profecia. Vamos falar sobre o dom de profecia, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. O que é o dom de profecia? Muita gente tem até se indagado, muita gente tem até confundido o que significa ali o dom de profecia. Muitos até não acreditam mais que exista o dom de profecia. Muitos não pregam mais sobre o dom de profecia. E outros acreditam que os dons de profecia, ou o dom de profecia,
foi só no período dos profetas ali, do Antigo Testamento, os profetas que traziam as profecias do Senhor. E tem muitas pessoas que acreditam que só existiu a profecia naquele tempo e que hoje não existe mais profecia. Então, por isso que é necessário um estudo bem minucioso, um estudo da palavra do Senhor, para que venhamos compreender o que a Bíblia nos traz. Quando aqui ele traz sobre este dom, o apóstolo Paulo ele fala ali aos Coríntios, nós vimos ali nas cartas aos Coríntios, sobre o dom de profecia. É um dom real? É um dom real. É um dom que Deus usa? Sim, é um dom que Deus usa. Mas o que é um dom de profecia? De acordo com Stanley, que é o teólogo, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Pronto. O que é o dom de profecia? Pronto. Primeiro, o dom de profecia, ele tem o quê? Primeiro ponto, tem uma mensagem uma mensagem que aquela pessoa que está sendo usada, ela vai trazer esta mensagem. Uma mensagem. 2. Uma mensagem inspirada, como aqui o nosso próprio irmão fala, inspirada. Uma mensagem inspirada. 3. Ponto. Importantíssimo isso aqui. Inspirada por Deus. Pronto. O dom de profecia é quando Deus usa alguém, um canal de bênção, uma pessoa que possui esse dom. Ele recebe de Deus uma mensagem. E essa mensagem, se ele recebe de Deus, essa mensagem é inspirada. Então, esta mensagem que este dom de profecia, ele dá esta condição, que a pessoa tem o dom de profecia, dá essa condição de ele profetizar. Ele vai profetizar uma mensagem. Essa mensagem, ela é inspirada e ela é de Deus. Quando eu falo inspirada esta mensagem, é porque essa mensagem, ela é inspirada, primeiro, quando ela é inspirada, ela não é dele. Então, a mensagem, ela não é dele, por inspiração. Agora, temos que tomar cuidado que essa inspiração possa ser, que ela seja também do inimigo. Inimigo, como já falamos aqui até na aula passada. Essa inspiração também ela pode ser do próprio autor ou deste que está sendo usado, entre aspas, aqueles que está falando, aquele que está profetizando. Então, a profecia, ela é uma mensagem inspirada por Deus. Existe da profecia? Existe. Uma mensagem inspirada por Deus. E Deus hoje, Ele pode trazer uma profecia agora. Deus hoje pode falar a qualquer momento com a sua igreja através do dom de profecia. E Deus ainda fala? Deus ainda fala. E esse dom ainda é real e existe? Esse dom ainda é real e existe. Conhecida de quem fala. Outra coisa importante. Aqui já está explicado. Vamos para outro ponto aqui. Este dom, esta profecia, ela é conhecida, a mensagem, através do dom de profecia, ela é conhecida. Ou seja, a língua com que eu estou falando, eu estou entendendo. Aquele que está me ouvindo também está entendendo. Ele está compreendendo o significado da mensagem.
na sua própria língua. Ele ouve e ele entende. Então, esta conhecida é a profecia. Ela é conhecida. E também de quem ouve, objetivando. Qual é o objetivo dela? É edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. Este que é o objetivo desta profecia, ou do dom de profecia, o objetivo desta mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois isso não é a finalidade da profecia. Porque muita gente tem até aquele costume de dizer: eu profetizo para você, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Ou seja, muitas pessoas até querendo, muitas vezes, ser usado por Deus, ou querendo até usar Deus, e começa a profetizar: eu profetizo que você vai ganhar isso, eu profetizo que você vai sair disso, eu profetizo aquilo. Ou seja, muitas ou 99 dessas profecias não se cumprem. Possa ser que uma dessas se cumpra. Eu profetizo que você vai conseguir emprego, de repente a pessoa vai e consegue um emprego. Então, mas isso não quer dizer que aquela profecia veio de Deus. Aquela profecia veio de Deus. De tantas profecias que a pessoa fala, vai que uma ali dá certo. Mas quando é a profecia mesmo, aquela profecia de Deus, isto acontece, isso se revela. A revelação de Deus, ela é de fato, ela é certa. Então, quando Deus fala. Então, muita gente começa a profetizar de todos os jeitos. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo, sem Deus ter mandado profetizar. Vamos lá. Outros não são poucos os crentes que sofrem com falsas profecias. Isso aqui também é terrível. Existe falsas profecias. Falsas profecias existem. Então, assim como as pessoas as pessoas que são usadas por Deus, existem pessoas que não são usadas por Deus, que de muitas vezes são usadas por Ele mesmo. Ele mesmo deseja profetizar e profetiza sem Deus ter mandado. E usada pelo inimigo. E as consequências dessas profecias são trágicas. Muitas pessoas, olha, deixam a igreja, porque algumas ou muitas dessas profecias, ou estas profecias, ou todas essas profecias que Deus não falou, não se cumprem. A pessoa então fica angustiada, fica triste, decepcionada e sai da igreja, porque foram falsas profecias. E isso acontece também muito com falsas profecias. Então temos que tomar muito cuidado, muita cautela nas profecias. E é por isso que o apóstolo, as escrituras, ela também nos orienta a examinarmos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então, precisamos o quê? Julgar. Não fique com medo de julgar a profecia não, que isso a Bíblia nos ensina. Vem uma profecia para você, ouça e julgue. E ali você vai ver se está coerente com a Bíblia Sagrada, se condiz o que a Bíblia diz. Pronto, aguarde e espere. Mas muitas dessas profecias, as pessoas querem que os outros engulam. Não, a gente precisa provar, a gente precisa julgar as profecias, se é de Deus ou não. A própria Escritura nos ensina a fazermos assim. Vamos lá a outro ponto. O segundo tópico, ele fala sobre a relevância do dom de profecia, ou a importância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo nos exortou a buscar o dom de profecia. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto a seu conteúdo, origem e de onde elas procedem, foi o que eu acabei de dizer. E aqui ele traz um exemplo, pois elas possuem 3 fontes, Deus, o homem e o diabo, que eu já falei também. As profecias, elas possuem 3 fontes. Pode ser profecia de Deus, pode ser do homem
pode ser do diabo. Já estudamos também na lição passada. Pode ser de Deus, do homem ou do diabo. Mas isso acontece. Muita gente diz ser usada por Deus e na verdade não é usada por Deus, até está sendo usada pelo inimigo. E às vezes essa pessoa é usada, ela mesma se usa, ou ela mesma faz da mensagem dela, do seu próprio desejo, da sua própria vontade, como se Deus tivesse falado alguma coisa. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui 3 exemplos dessas profecias. Olha, o primeiro exemplo é segundo 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. Quem não lembra daquele homem, o profeta que Deus falou, vai homem de Deus. Era um profeta, um homem de Deus. Era um profeta, um servo do Senhor, que ele saiu para profetizar. Quando ele saiu para profetizar, Deus falou, volta pelo mesmo caminho, não come, não bebe. E de repente, ele foi. Quando ele volta, ele encontrou um profeta velho. E aquele profeta velho chegou para ele e falou, olha, eu recebi uma mensagem aqui de um anjo que era para você, eu sou profeta igual a você, que era para você voltar, que não era para você continuar não, volte e coma e beba aqui na minha casa. Eu vou ler aqui na íntegra, o capítulo, 2 Reis 13, 18, eu vou ler aqui, para a gente pegar aqui melhor, 2 Reis 13, 18. 1 Reis 13. O versículo 18 diz assim: e ele lhe disse, também sou profeta. Isso era um profeta lá, velho, um profeta velho. Também sou profeta velho, que a Bíblia fala assim, um profeta velho. Também sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então, o profeta mentiu. Ele disse para o outro profeta que tinha recebido uma mensagem de Deus, para ele voltar. Mas Deus não tinha falado isso. Ele voltou, e quando ele voltou, ele sofreu as consequências, que ele acabou sendo morto. Então, não ouviu a voz de Deus. Deus falou, vai e não volta pelo mesmo caminho. Não come e não bebe. Mas ele não deu ouvido à voz do Senhor. Ele então ouviu uma profecia de uma pessoa que ele não conhecia, não analisou o que Deus tinha falado direito. O homem disse que era Deus que estava falando, ele acreditou, e aí a consequência foi a morte. Teve outro caso também, a gente lembra, lá da profecia, a segunda profecia, em Atos capítulo 16, versículo 18, onde aquela feiticeira dava lucro ali para o seu senhor. Atos 16, versículo 18, que o apóstolo Paulo foi então e repreendeu aquela mulher, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e da mesma hora saiu. Então aquela mulher, aquela jovem, ela estava sendo usada pelo inimigo. Quando o apóstolo Paulo passava, ela falava assim, este aí é um servo do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Então, ali não era ela que estava falando, ali também não era Deus que estava falando, e quem estava falando era o inimigo que estava usando aquela mulher. E o outro ponto também, uma profecia agora, vimos 3 profecias, vemos a profecia do homem que disse que Deus falou e não falou, vimos a profecia do diabo que usava a menina, e agora uma profecia que Paulo falou. Deus falou para Paulo quando ele estava seguindo para a ilha ali de Malta, no livro de Atos capítulo 27, Atos capítulo 27, capítulo 27, versículo 23, que naquele naufrágio, que o apóstolo Deus falou para Paulo, olha Paulo, ninguém que está aí com você vai morrer. Paulo então disse para o povo, olha, Deus me avisou, o Senhor me falou, que nenhum dos que estão aqui irão perecer, contanto, fiquem dentro do navio. Ou seja, foi uma mensagem que ele recebeu de Deus, e ele passou para aquele povo. Aqueles povos iriam viver se obedecesse a mensagem do Senhor, se ficasse dentro do navio. E assim
aconteceu. Então vemos 3 modelos de profecias. Uma que Deus falou, se cumpriu. A outra que foi o inimigo que estava falando. E a outra que foi o homem que estava falando. Vamos para o próximo tópico. O subtópico 3 fala sobre o propósito da profecia, que já falamos que é edificar, e que é a edificação da igreja, né? A edificação do crente. O propósito da profecia contribui para a edificação do crente, claro, que recebe também uma mensagem do Senhor. Há líderes permitindo que igrejas que lideram sejam guiadas por supostas profecias. Então, tem pessoas que vão em busca de profecias, invalidam a Bíblia Sagrada. São pessoas que não tomam decisões sem antes consultar um profeta. Como que não existe a Bíblia? Porque a nossa Bíblia, então, é a palavra de Deus. É aqui que Deus nos direciona, onde eu devo caminhar. Então, eu não preciso sair pelas ruas buscando profetas, buscando profecias para Deus falar comigo, que existe aqui a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. E isso é um perigo muito grande, porque no meio dessas profecias, recebe uma profecia que não é de Deus, a pessoa fica frustrada e de repente essa pessoa sai e abandona o Senhor Jesus, como se o Senhor Jesus Cristo fosse o culpado de tais coisas. Ok? Vamos para o segundo tópico, variedades de língua, ou variedades de línguas. O que é o dom de variedades de língua? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Alguns ensinam que, por estar listado em último lugar, este dom não é importante. Mas é sim, tem a sua importância. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados. Pronto. O dom de línguas a gente pode ver ali, onde no Atos dos Apóstolos, Atos do capítulo 2, onde o Espírito Santo ali descendo sobre todos aqueles que estavam ali, todos foram cheios, começaram a falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse é o dom de línguas. E qual é a finalidade deste dom? O primeiro propósito é de edificar a vida espiritual do crente, ou seja, a vida espiritual daquele que está falando. Porque ele se encontra em uma sintonia ali com Deus, ele fala com Deus, ele fala ali em espírito ao Senhor. As línguas, ao contrário da profecia, não exortam e não edificam a igreja. Você, as línguas, alguém que está falando em línguas, não está edificando a igreja porque não entende. Ninguém que está lá está entendendo, salvo quando tem o intérprete. Mas se alguém não está entendendo, então não edifica, porque quem edifica é a palavra do Senhor. A palavra, quando eu passo a entender, quando eu compreendo a palavra do Senhor, isso que vai produzir vida, produzir fruto dentro de mim. Mas quando alguém está falando em línguas estranhas, outras pessoas não entendem, então isso não edifica, mas edifica a si, a pessoa que está falando. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diariamente. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, não. A variedade de língua, ela é atual. Existe aquele grupo que diz que cessou, ou que cessaram os milagres, os dons na igreja de Cristo. Foram até o período do apóstolo, o período apostólico, que foi o último apóstolo João a ser morto. Mas não, esses dons eram naquele tempo e ainda existe até o dia atual. A variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período dos apóstolos. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram outras línguas do Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Aqui é o dom. O terceiro tópico. Vamos falar aqui sobre a interpretação das línguas. O terceiro tópico agora, a interpretação das línguas. Tirar aqui a profecia.
Interpretação. Interpretação das línguas. Baseado em 1 Coríntios 12, 10. Definição do dom. Segundo Thomas, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em língua. Então, e se falar alguém língua estranha, faça-se isto por 2, ou quanto mais, ou quanto muito 3. E se por sua vez haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui é o apóstolo Paulo dando instrução ali aos irmãos em Corinto. Essa interpretação de línguas, ela é importante, é também importante como os demais dons. Então, aquele que fala em línguas estranhas na igreja, e de repente tem alguém lá que interpreta, possui esse dom de interpretar, então aquela mensagem é transmitida para a igreja e todos são edificados. O segundo tópico, o segundo subtópico fala sobre a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Mas qual a diferença? O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa. Então, o dom de interpretação, primeiro, vai ter um que vai estar falando e vai ter o segundo que vai estar interpretando. Este que está falando, ele não está entendendo o que está falando, então existe um que está ali interpretando nessa interpretação. Aqui uma diferença do de profecia, porque o de profecia, ele mesmo fala e ele mesmo conhece o que está falando, ele mesmo sabe o que ele está falando. Então, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão, ele definiu bem como uma questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Mas, e se existe a interpretação, se alguém tem um dom de interpretação, pronto, então vai ter alguém que vai falar em língua, se tiver alguém que esteja falando em língua, este dom de interpretação, essa pessoa que possui esse dom, vai interpretar aquele que está falando línguas estranhas, assim, vai traduzir para a língua original, a vernácula original da pessoa, que se for aqui no Brasil, ele vai traduzir aqui para o nosso Brasil, se for para o exterior, ele também traduz para uma outra língua, a fim de que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ela seja edificada. Que Deus nos abençoe. Terminamos aqui, que Deus nos abençoe e nos guarde, onde falamos aqui neste propósito, nesta lição de número 5, dons de elocução. Só para frisar, falamos sobre o dom de profecia, o que é o dom de profecia, falamos sobre a revelação do dom de profecia, falamos sobre a relevância, a importância do dom de profecia, o propósito do dom de profecia, a variedade de língua, o que é o dom de variedades de línguas, qual a finalidade da variedade, é atual ou não, e a interpretação das línguas, definição, a diferença da variedade de línguas e da profecia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Dá esse giro aqui, pronto. Deus possa continuar abençoando a sua vida, que você possa ser edificado. Espero em Cristo que você seja edificado com essa pré-aula e esteja ali na escola dominical também contribuindo com o seu professor. Ore por nós, ore por nós. Me apresente em oração, apresente também a minha família e apresente esse propósito meu aqui de estar transmitindo também essa pré-aula. Sabe, você não teve condição de estar trabalhando de ir para a escola dominical, mas você pode assistir aí e dar glória a Deus junto comigo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Apresente minha família também, todos nós.
Fica com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.